Se você é pai, sabe que há um tipo de medo que nos rasga por dentro. Não é o medo da morte, nem de perder dinheiro. É o medo de não conseguir proteger um filho. Na noite de 22 de novembro de 2008, eu estava no sofá, esperando minha filha voltar do banho, quando seu celular vibrou na mesa de jantar. 1, 2, 3 vezes. Algo me incomodou. Ela nunca recebia tantas mensagens seguidas. Peguei o aparelho e vi o nome do contato. Professor Ricardo. Meu peito gelou. Não era uma mensagem comum. Era um parágrafo longo. E algumas palavras saltaram aos meus olhos antes que eu pudesse processar o resto. Você é especial. Não conta para ninguém. Eu penso em você o tempo todo. Minhas mãos tremeram. Rolei a conversa para cima e percebi que aquilo já vinha acontecendo há semanas. Mensagens fora do horário escolar, perguntas sobre a vida dela, elogios estranhos. Meu sangue ferveu. Minha filha entrou na sala enxugando os cabelos. Ela viu meu rosto e travou. Pai. Quem é esse professor? Ela congelou. Vi seu olhar se encher de medo. Filha, me responde, agora. Eu não sei, pai. Ele começou a me mandar mensagem do nada. Eu não queria, juro. Eu não respondi muito, mas ele continuou. Minha visão ficou turva. Respirei fundo, tentando não assustá-la ainda mais. Você contou para alguém? Ela negou com a cabeça. Ele disse que se eu contasse, eu teria problemas na escola. Levantei-me, peguei a chave do carro e saí sem dizer mais nada. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia pensar. Eu não sabia exatamente o que faria quando chegasse lá, mas uma coisa era certa: ele iria me ouvir. Minha casa ficava a 10 minutos da dele. Fiz o trajeto em 5. Parei o carro na frente da garagem e saltei, já gritando: Ricardo, a casa estava escura. Caminhei até a porta e bati com força. Ricardo, sai aqui fora. Nada. Bati de novo. Então, uma luz acendeu no segundo andar. Vi uma silhueta se mover atrás da cortina. Eu sei que você está aí. Desce agora, covarde. O silêncio foi a única resposta. Minha raiva cresceu. O medo pela minha filha, a indignação, tudo se misturou em um turbilhão. Então, ouvi passos do outro lado da porta. Meu coração acelerou. Ela se abriu só um pouco, o suficiente para eu ver um rosto assustado. Não era Ricardo. Era uma mulher. O que você quer? Perguntou com a voz trêmula. Onde está seu marido? Minha voz saiu baixa, mas firme. Ele não está. O que está acontecendo? Meu sangue fervia. Ele sabia que eu viria e correu. Fala para ele que eu estou esperando. Fala para ele que isso não acabou. Antes que ela pudesse responder, voltei para o carro. Eu ia encontrá-lo, e quando encontrasse, ele pagaria pelo que fez. Não voltei para casa naquela noite. Se Ricardo achava que poderia fugir, estava enganado. Peguei o celular e liguei para um amigo que trabalhava como segurança na cidade. Ele conhecia todo mundo e poderia me ajudar a descobrir para onde aquele desgraçado tinha ido. Preciso de um favor. Quero saber onde está um homem chamado Ricardo, professor da escola da minha filha. Do outro lado da linha, ele ficou em silêncio por um instante. O que ele fez? Algo que um homem de verdade nunca faria. Entendido. Vou ver o que descubro. Desliguei e dirigi sem rumo pela cidade, tentando esfriar a cabeça. Mas minha mente estava um turbilhão. Eu via o rosto da minha filha assustada, as mensagens na tela, a mulher na porta, mentindo na minha cara. 1 hora depois, meu amigo me ligou de volta. Achei. Ele está hospedado em um motel na saída da cidade. Parece que se mandou de casa hoje à tarde. Agarrei o volante com força. Qual o endereço? Ele me passou os detalhes. Não perdi tempo. Dirigi até o local e estacionei a uma distância segura. O lugar era um daqueles motéis baratos, usados por gente que queria se esconder.
A recepção tinha uma luz amarelada, fraca, e um segurança entediado mexia no telefone. Respirei fundo e entrei. A recepcionista, uma mulher de meia-idade, ergueu os olhos para mim. Boa noite. Em que posso ajudar? Apontei para a lista de registros atrás dela. Preciso saber se um homem chamado Ricardo está hospedado aqui. Ela me olhou desconfiada. Não posso passar essa informação. Coloquei uma nota alta sobre o balcão. Ela hesitou por um instante, depois pegou o dinheiro e olhou a lista. Quarto 12. Saí sem dizer mais nada. Caminhei pelo corredor estreito, cada passo ecoando no piso de azulejo barato. Meu coração martelava no peito. Quando parei em frente à porta do quarto 12, senti minhas mãos tremerem. Levantei o punho e bati. Uma vez, duas. O som dos passos do outro lado me fez prender a respiração. A fechadura girou. A porta começou a se abrir. E então eu vi o rosto dele. O tempo pareceu parar. Ricardo arregalou os olhos quando me viu. O rosto pálido, o olhar de quem sabia que estava encrencado. O que você quer? Ele gaguejou, tentando fechar a porta. Coloquei o pé na fresta e empurrei com força, fazendo-o tropeçar para trás. Entrei e fechei a porta atrás de mim. Ele recuou, levantando as mãos. Olha, cara, acho que você está confundindo as coisas. Avancei um passo. Confundindo? Você tem noção do que fez? Eu não sei do que você está falando. Peguei o celular do bolso e abri as mensagens que ele enviou para minha filha. Isso aqui refresca sua memória? A cor sumiu do rosto dele. Eu só estava tentando ser amigo dela. Antes que ele terminasse a frase, avancei. Agarrei o colarinho da camisa dele e o joguei contra a parede. Você destruiu a inocência da minha filha. Você ameaçou ela. Ele tentava se soltar, mas eu apertei mais forte. Se você chegar perto dela de novo... Antes que eu pudesse terminar a frase, alguém bateu na porta. Congelamos. Uma voz masculina soou do lado de fora. Segurança! Abram a porta! Olhei para Ricardo, que suava frio. Se eu fizesse qualquer coisa ali, perderia a razão. Respirei fundo, soltei seu colarinho e dei um passo para trás. Aproveite sua última noite de liberdade, Ricardo. Ele me olhou, sem saber se aquilo era uma ameaça ou um aviso. Abri a porta e saí sem olhar para trás. Na manhã seguinte, eu denunciaria tudo à polícia. E dessa vez, ele não teria para onde fugir. Na manhã seguinte, eu já estava na delegacia antes mesmo do sol nascer. Coloquei o celular sobre a mesa do delegado, junto com todas as provas. As mensagens, as ameaças veladas, a insistência do professor em manter contato com minha filha. O policial ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ele pegou o telefone e fez algumas ligações. Isso é sério. Vamos agir agora mesmo. Saí da delegacia com um alívio que não sentia há dias. Poucas horas depois, Ricardo foi preso. Não só pelas mensagens para minha filha, mas porque a investigação revelou que ela não era a única. Outras alunas já haviam recebido mensagens suspeitas, mas tinham medo de falar. A notícia se espalhou como fogo pela cidade. O nome dele estava nos jornais, na TV, em conversas de esquina. Seu casamento acabou. Ele perdeu o emprego e qualquer possibilidade de escapar da justiça foi esmagada pelas provas que levei à polícia. Minha filha demorou a se recuperar do trauma, mas ela conseguiu. Hoje, ela entende que nunca foi culpada pelo que aconteceu. Quanto a mim, nunca me arrependi de nada do que fiz. Se eu não tivesse descoberto aquelas mensagens naquela noite, talvez minha filha jamais tivesse contado. E se há uma lição que tirei disso tudo, é essa: o mal cresce no silêncio. Mas eu não permiti que ele continuasse. O cheiro forte de formol já não me incomodava mais. Naquele dia,
Eu e meus colegas estávamos reunidos na sala de anatomia para mais uma aula de dissecação. O professor empurrou uma maca para o centro da sala e retirou o tecido branco que cobria o corpo. No instante em que vi o rosto da mulher morta, um arrepio me percorreu. A expressão dela parecia viva, como se ainda carregasse um vestígio de medo. Hoje estudaremos este cadáver feminino, aproximadamente 40 anos, doado ao instituto, anunciou o professor. Eu não conseguia tirar os olhos dela. Alguma coisa me dizia que já tinha visto aquele rosto antes, mas onde? Meu amigo Rafael percebeu meu desconforto. Tá tudo bem, ele sussurrou. Eu queria dizer que sim, mas o aperto no peito crescia. Aquela mulher não era uma indigente qualquer. Mais tarde, no refeitório, comentei sobre o cadáver. Rafael franziu a testa. Agora que você falou, ela me lembra alguém. Espera! Ele pegou o celular e começou a procurar algo. Depois de alguns minutos, me mostrou um artigo antigo. Eu segurei a tela com força. Era ela, Cecília Sampaio, professora, 40 anos. Desaparecida há 2 anos do Hospital Psiquiátrico São Tomé. Nunca encontrada. Meu coração disparou. O jornal dizia que ela simplesmente sumiu de seu quarto uma noite e nunca mais foi vista. Mas então, como seu corpo veio parar na nossa mesa de dissecação? Eu não sabia, mas iria descobrir. Não consegui dormir naquela noite. A imagem do cadáver de Cecília me perseguia. No dia seguinte, fui direto ao arquivo da faculdade e, com a ajuda de um funcionário, consegui acesso ao registro do corpo. Origem, doação anônima, sem histórico familiar. Eu sabia que aquilo era mentira. Rafael e eu decidimos investigar mais a fundo. Encontramos um professor aposentado que nos contou algo assustador. Há anos, corpos sem identificação eram vendidos ilegalmente para faculdades de medicina. A pergunta era: quem vendeu o corpo de Cecília? Foi então que ouvimos um nome que nos fez gelar a espinha: Rogério Camargo. Rogério era um ladrão de túmulos conhecido na cidade. Ele e seu grupo desenterravam corpos para vendê-los como material de estudo. Mas Cecília não estava morta quando desapareceu. Fomos atrás de registros de venda na época do sumiço dela. Encontramos um documento assinado por Rogério, confirmando a entrega de um corpo feminino para a nossa faculdade, dias depois do desaparecimento de Cecília. Não podia ser coincidência. Precisávamos de uma prova definitiva. Foi então que tive uma ideia: falar com o dentista que tratou Cecília. Se os dentes do cadáver combinassem com os registros dela, não haveria mais dúvidas. Eu só não imaginava o que estava prestes a descobrir. O dentista confirmou sem hesitar. Os dentes do cadáver pertenciam a Cecília Sampaio. Isso deveria encerrar a investigação, certo? Errado. Dias depois, um novo mistério surgiu. Durante uma reforma no Hospital Psiquiátrico São Tomé, trabalhadores encontraram algo aterrorizante: um esqueleto feminino no sótão. Mas o detalhe mais perturbador: o esqueleto vestia uma camisola azul e chinelos, exatamente como Cecília usava na noite de seu desaparecimento. Rafael e eu ficamos em choque. Se o corpo que dissecamos era mesmo Cecília, então quem estava enterrado no sótão? A polícia foi chamada e a notícia tomou os jornais. O hospital foi forçado a abrir seus registros, revelando algo ainda mais sinistro. Outros pacientes haviam desaparecido sem explicação ao longo dos anos. Mas então, um detalhe me fez gelar o sangue. Os relatos diziam que, na noite de seu desaparecimento, Cecília pediu um copo de leite. A porta foi trancada. Quando abriram, ela sumiu. E se ela nunca tivesse saído daquele quarto? E se tivesse sido levada para o sótão, esquecida até a morte? Mas, então, quem foi vendida para a faculdade? A resposta veio de onde menos esperávamos. Rogério Camargo foi finalmente interrogado. O velho ladrão de túmulos riu quando perguntaram sobre Cecília. Eu nunca vendi corpo de professora nenhuma. O interrogador insistiu. Rogério ficou sério.
Não fui eu quem levou essa mulher. Mas o corpo que vocês dissecavam... Ah, esse corpo foi vendido. Só que não era dela. O silêncio na sala ficou sufocante. Quem era, então? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Rogério sorriu, como se soubesse algo que nunca deveria ser dito. Às vezes, os mortos não descansam porque querem ser encontrados. Mas... e se um morto estivesse ocupando o lugar de outro? Minha mente girava. Se o corpo da faculdade não era de Cecília, então de quem era? E como aquele cadáver era idêntico a ela? A verdade nunca veio à tona. O hospital foi fechado anos depois, mas até hoje há relatos estranhos sobre o prédio. Funcionários dizem que de tempos em tempos ouvem passos vindos do sótão. E pior ainda, às vezes encontram copos de leite deixados nos corredores, como se alguém ainda esperasse por aquele último pedido. Se eu soubesse o que iria acontecer, teria saído daquela sala e nunca mais voltado. Mas como eu poderia imaginar? Era só mais um dia de aula. Era sexta-feira, última aula do dia, e a turma de biologia estava como sempre. Metade dos alunos tentando prestar atenção, a outra metade esperando o sinal tocar. Peguei meu diário de classe e comecei a chamada. Tudo parecia normal. Até que notei algo estranho. No fundo da sala, uma aluna que eu nunca tinha visto antes estava sentada, imóvel. Seu cabelo desgrenhado cobria parte do rosto e suas mãos estavam cruzadas sobre a mesa. Algo nela me fez sentir um desconforto imediato, mas tentei ignorar. "Você é nova na escola?" perguntei. Silêncio. Os outros alunos pararam de falar e olharam para mim, tensos. Alguns trocaram olhares, como se estivessem compartilhando um segredo. "Qual é o seu nome?" insisti. Dessa vez, um dos alunos respondeu. A voz saiu fraca, hesitante. "Professora, que aluna?" Meu coração disparou. Olhei para a cadeira. Ela estava vazia. O choque me fez congelar por um instante. Eu sabia o que tinha visto. "Muito engraçado, pessoal." Tentei disfarçar o incômodo, mas minha voz tremeu. Quem estava sentado aqui? Silêncio absoluto. Foi então que uma das alunas da primeira fileira, Júlia, murmurou sem me encarar. "Se a senhora viu, então é verdade." "O quê?" Ela apertou os lábios, relutante. Os outros pareciam igualmente desconfortáveis. "A gente não fala dela, professora." "Ela quem?" Júlia respirou fundo, como se estivesse quebrando uma regra silenciosa. "A menina do fundo da sala." O ar ficou pesado. Algo naquela frase me deu um calafrio que percorreu minha espinha como um choque. A menina do fundo da sala. Engoli em seco. Não sabia se estava lidando com uma brincadeira ou com algo muito pior. Mas naquele momento percebi que era apenas o começo. Depois da aula, fui direto à secretaria da escola. Eu precisava tirar aquela sensação estranha da cabeça. "Boa tarde, Marisa," falei para a secretária. "Preciso conferir a lista de alunos da minha turma." Ela estranhou o pedido, mas entregou o diário. Meus olhos correram pelos nomes, linha por linha. Não havia nenhuma aluna nova, nenhuma com aquelas características. "Está tudo certo?" Marisa perguntou. Hesitei antes de responder. Eu poderia dizer a verdade, contar sobre a menina que sumiu diante dos meus olhos. Mas algo me impediu. "Sim, tudo certo." Saí da sala sentindo um peso no peito. Eu havia visto aquela garota. Eu tinha certeza. De volta à sala dos professores, perguntei casualmente aos colegas se tinham notado alguma aluna nova. Todos negaram, exceto um. O professor Henrique, que lecionava história há mais de 15 anos, me olhou de um jeito estranho. "Como ela era?" perguntou sério. Descrevi a menina, o cabelo desgrenhado, o rosto quase escondido.
Ele suspirou e se recostou na cadeira. Então, você viu, meu sangue gelou. O que você quer dizer com isso? Perguntei, tentando parecer cética. Henrique entrelaçou os dedos e abaixou o tom de voz. Há alguns anos, uma aluna desapareceu naquela sala. O ar pareceu ficar mais pesado. Ninguém a encontrou por dias, até que um zelador sentiu um cheiro estranho vindo do armário. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar na sala dos professores. O corpo dela estava lá. Ele continuou sem rodeios. Ninguém sabe como ela foi parar ali. Minha boca ficou seca. Como assim? A escola abafou o caso, ele explicou. Oficialmente foi um acidente, mas os alunos sempre dizem que, de vez em quando, ela aparece. Um calafrio percorreu minha nuca. Você quer dizer que eu vi um fantasma? Ele deu de ombros. Todos que a veem tentam negar no começo, mas ela sempre volta. Meu estômago revirou, porque no fundo eu sabia que ele estava certo. Eu tentei me convencer de que era um engano. Talvez um reflexo numa aluna que entrou na sala errada, qualquer coisa, menos aquilo. Mas naquela noite não consegui dormir. Sempre que fechava os olhos, via a cadeira vazia no fundo da sala. No dia seguinte, entrei na classe mais cedo do que o normal. Eu precisava ter certeza de que nada estava fora do lugar. As carteiras estavam organizadas. O quadro branco ainda tinha marcas da aula de ontem. A luz do sol entrava pelas janelas. Nada de anormal. Suspirei, aliviada, e fui até minha mesa para deixar os livros. Mas então, senti. Alguém estava me olhando. O instinto me fez virar a cabeça lentamente para o fundo da sala. Ela estava lá, na mesma cadeira. Dessa vez, sua postura estava diferente. Ela não apenas observava, ela sabia que eu podia vê-la. Meu corpo congelou, cada músculo travado. Meu coração martelava. Mas o pior foi quando ela sorriu e sumiu. Saí da sala quase tropeçando, meu peito arfando. Eu precisava sair dali. Atravessei o corredor, o som dos meus passos ecoando. O pânico me dominava. Mas então ouvi uma batida, baixa, lenta, vinda de dentro da sala. Virei para trás. A sala estava vazia, mas o som continuava. Tum, tum, tum. Meu corpo inteiro se arrepiou. Vinha do armário no canto da sala. O mesmo armário onde o corpo dela foi encontrado. Minha respiração ficou presa na garganta. Tudo dentro de mim gritava para sair correndo, mas meus pés não se moviam. E então, o sussurro veio, baixo, quase arrastado. Me encontre! O ar ficou gelado. Um arrepio subiu pela minha espinha como um choque. Eu dei um passo para trás, depois outro. E então corri. Ela queria ser encontrada. Fiquei fora daquela sala pelo resto do dia. O diretor me viu pálida e perguntou se eu precisava de algo, mas eu só consegui balbuciar que não estava me sentindo bem. Mas eu sabia que não podia fugir para sempre. No dia seguinte, antes que os alunos chegassem, tomei coragem e fui até lá, o armário. A coisa que mais me apavorava naquele momento. A madeira parecia gasta, antiga, mas ainda sólida. Minha mão tremia enquanto segurava a maçaneta. Respirei fundo. Abri. Vazio. Só prateleiras cheias de livros e materiais antigos da escola. Mas algo me dizia que havia mais ali. Então, algo me chamou a atenção. Uma pequena marca no fundo do armário. Riscada na madeira, quase imperceptível. Um nome. Eu passei a ponta dos dedos tentando entender. Ana. Minha cabeça girou. O nome dela. A menina que nunca foi matriculada. Naquela noite algo me acordou. Um barulho. Pequeno, mas insistente. Tum, tum, tum. Meu peito apertou. Olhei para o relógio. 3 da manhã. O som vinha da porta do meu quarto. O ar ficou pesado. Meu coração quase parou quando vi. A maçaneta girando. Levantei num pulo e acendi a luz. Nada. A casa estava silenciosa. A porta entreaberta. Mas no chão, bem diante dela, havia algo que me fez perder o fôlego. Uma marca.
riscada no piso como no armário. Ana. Eu nunca mais voltei àquela sala. Pedi transferência. Nunca contei a ninguém o que aconteceu naquela noite. Mas até hoje, às vezes, quando estou sozinha, sinto que ela ainda me observa. Se eu pudesse voltar no tempo, faria algo diferente naquele dia? A resposta me assombra todas as noites. Tudo começou como uma manhã qualquer em Taiwan. A escola era apertada, com prédios altos e salas espremidas umas sobre as outras. Nossa turma ficava no terceiro andar, com grandes janelas de vidro que davam para o pátio. Naquele dia, o calor era sufocante. O ventilador velho girava preguiçosamente no teto, espalhando um ar quente e pesado. Eu me lembro de como o professor de física entrou na sala. Havia algo estranho nele. Não era só cansaço. Era como se ele estivesse vazio. Ele colocou os livros sobre a mesa com um movimento lento, quase calculado. Olhou para a turma por alguns segundos a mais do que o normal. Seu olhar passava por cada um de nós, mas parecia não nos ver de verdade. Aquilo me deu um arrepio. A aula começou. Ele escreveu equações no quadro, explicando a matéria sem emoção. Algo nele parecia mecânico, como se estivesse seguindo um roteiro. Então, sem aviso, ele parou. Silêncio. O giz caiu de sua mão, quebrando-se em 2 pedaços no chão. Ele olhou para eles como se nem soubesse o que tinha feito. Foi aí que ele começou a tirar os sapatos. Primeiro o direito, depois o esquerdo. A turma se entreolhou, confusa. Alguns riram, achando que era uma brincadeira. Outros começaram a cochichar. Mas eu não ri. Meu estômago revirou. O professor dobrou cuidadosamente as meias, colocou-as sobre a mesa e caminhou lentamente até a janela. Ele a destravou com um clique. Então, olhou para nós e sorriu. Foi um sorriso vazio, não de felicidade, não de ironia, apenas um sorriso sem alma. Professor? Alguém chamou hesitante. Ele subiu no parapeito. A sala inteira congelou. Alguns alunos começaram a se levantar, como se sentissem que precisavam fazer alguma coisa. Mas ninguém sabia o quê. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir no silêncio, e então ele pulou. O som do impacto foi abafado pela distância, mas juro que senti o chão vibrar. Um grito cortou o silêncio, depois outro, e mais outro. A sala explodiu em caos. Vários alunos correram para a janela, outros saíram em desespero pela porta. Eu ainda estava parado, minha mente não conseguia processar o que tinha acabado de acontecer. Quando finalmente me aproximei da janela, vi o corpo dele lá embaixo. Ele estava de bruços, braços torcidos de um jeito errado. Por um segundo, tive a impressão de que ele tentava se mexer. Gritos e passos ecoavam pelo pátio. A direção foi chamada. Professores corriam de um lado para o outro, mas tudo isso parecia distante. Meus olhos estavam presos nele. Ele ainda estava vivo. A ambulância chegou rapidamente. Funcionários afastaram os alunos da janela, tentando controlar a situação. Mas ninguém conseguia parar os boatos. Ele perdeu a esposa. Não, foi o filho dele. Ouvi dizer que estava endividado. Ninguém sabia a verdade. Mas todos tinham uma teoria. O professor foi levado às pressas para o hospital. A escola decretou silêncio absoluto sobre o caso. Mas eu não conseguia esquecer o sorriso dele antes de pular. Os dias seguintes foram estranhos. Professores estavam tensos. A diretora passou em todas as turmas, pedindo que evitássemos o assunto. Mas como esquecer? Começamos a notar detalhes que antes ignorávamos. Pequenos sinais de que algo estava errado com ele muito antes do salto. Ele ficava horas sozinho na sala dos professores. Uma vez, ele saiu no meio da aula e não voltou. Um aluno viu ele chorando no corredor. E de repente uma pergunta passou a me assombrar. Como ninguém percebeu antes? Semanas depois, chegou a notícia. O professor sobreviveu.
Ele passou por várias cirurgias, quebrou ossos, mas estava se recuperando. A escola fingiu que nada tinha acontecido. Não houve homenagens nem comunicados oficiais. Mas uma coisa ficou clara: ele nunca mais voltaria. Foi então que algo estranho aconteceu. Uma noite, quando voltava da escola, vi um homem parado do outro lado da rua. Ele usava um casaco grande, escondendo parte do rosto. Mas havia algo familiar nele. O jeito que ele ficou ali, parado, olhando para mim. Eu soube na hora. Era ele. Fiquei parado, sem saber o que fazer. Meu coração disparou. Mas então, ele simplesmente se virou e foi embora. Eu nunca mais o vi. Ninguém sabe onde ele está hoje. A escola nunca mencionou seu nome novamente. Seu rosto desapareceu dos registros. Mas, de vez em quando, lembro do seu sorriso antes de pular. E me pergunto, será que ele tentou de novo? Nunca pensei que um simples emprego pudesse mudar minha vida. Quando fui contratada para dar aulas na Escola Municipal São Miguel, fiquei feliz. Não era uma escola grande, mas era suficiente para os poucos alunos da cidade. A diretora me recebeu com um sorriso cansado e me explicou minha rotina. Tudo parecia normal, até ela mencionar um detalhe estranho. A sala 13 não é usada. Mantenha a porta fechada. A frase ficou ecoando na minha cabeça, mas não perguntei nada. Não queria parecer intrometida no primeiro dia. Minha sala de aula ficava no corredor principal, perto da diretoria. Mas a tal sala 13 ficava no fim do corredor lateral, um lugar mais escuro e silencioso. No final do expediente, enquanto organizava alguns papéis, ouvi risadas infantis vindo do corredor. Olhei no relógio. 18h30. Todos os alunos já tinham ido embora. Fui até lá. As risadas cessaram no instante em que cheguei. O corredor estava deserto, mas então percebi algo estranho. A porta da sala 13 estava entreaberta. Antes que eu pudesse reagir, uma voz infantil sussurrou lá de dentro. Professora, posso entrar? Senti um arrepio subindo pela espinha. Meu corpo congelou. Algo naquela voz me fez recuar. Respirei fundo e, sem olhar para dentro, empurrei a porta até fechá-la completamente. Tranquei e saí dali o mais rápido possível. Naquela noite, não consegui dormir. Nos dias seguintes, tentei ignorar o que aconteceu, mas a escola parecia diferente. Objetos caíam sozinhos. O quadro negro amanhecia com marcas de giz, mesmo que eu tivesse apagado na noite anterior. Algumas crianças diziam ouvir alguém chamando seus nomes no corredor vazio. Minha curiosidade crescia. Uma tarde, depois que todos foram embora, decidi ver a sala 13 de perto. Girei a maçaneta. A porta abriu com um rangido longo. O ar dentro da sala estava gelado, muito mais frio do que o resto da escola. As carteiras estavam organizadas como se uma turma inteira tivesse acabado de sair. No quadro negro havia rabiscos incompletos. No chão, um caderno. Peguei-o com cuidado e folheei as páginas. Meus olhos congelaram na última folha escrita. Professora, me ajude. O vento bateu a porta atrás de mim com tanta força que soltei o caderno no chão. Meu coração disparou. Eu precisava sair dali. Depois daquela tarde, jurei a mim mesma que não voltaria àquela sala. Mas o que quer que estivesse lá, não queria ser ignorado. Na noite seguinte, fiquei até mais tarde organizando materiais. O prédio estava silencioso, exceto pelo som distante do vento batendo nas janelas. Ou pelo menos era o que eu pensava. Enquanto guardava alguns livros, ouvi algo. Passos no corredor. Parei. O frio subiu pela minha espinha. Todos já tinham ido embora. De repente, uma batida seca ecoou pela escola. 1, 2, 3 vezes. Era na sala 13. Fiquei imóvel.
O som voltou, agora mais forte, mais urgente. Era como se alguém estivesse preso lá dentro e quisesse sair. Minha respiração acelerou. Meus instintos gritavam para eu sair dali. Mas antes que pudesse correr, ouvi uma voz. Professora. Meu sangue gelou. Era a mesma voz infantil que ouvi na primeira noite. E agora ela não sussurrava. Ela chamava meu nome. Sem pensar duas vezes, corri para fora da escola e só parei quando cheguei em casa. A partir daquele dia, não conseguia mais entrar naquela escola sem sentir que algo me observava. No dia seguinte, cheguei determinada a descobrir o que estava acontecendo. Antes de ir para minha sala, perguntei à zeladora sobre a sala 13. Ela empalideceu. Você ouviu alguma coisa? Perguntou, evitando me encarar. Confirmei com um aceno. Ela suspirou e olhou para os lados antes de sussurrar. Anos atrás, um menino desapareceu aqui. Ele estava na sala 13. Procuraram por toda a escola, mas nunca o encontraram. Engoli seco. E os registros dele? Perguntei. Ela hesitou. Não existem. Nenhuma matrícula, nenhum nome. Como se ele nunca tivesse estudado aqui. Senti meu coração acelerar. Então, o que estava chamando o meu nome? No final da tarde, passei novamente pelo corredor. A sala 13 estava fechada. Mas agora, debaixo da porta, havia um pedaço de papel dobrado. Peguei-o com as mãos trêmulas e desdobrei. Havia apenas uma frase rabiscada com uma letra infantil. Por favor, abra a porta. Larguei o papel e saí dali. Eu não ia abrir essa porta. Nunca. A partir daquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu tentava ignorar o que estava acontecendo, fingir que era apenas minha imaginação. Mas a sala 13 não me deixava esquecê-la. Todas as noites, eu sonhava com aquela porta. No sonho, eu caminhava pelo corredor escuro, ouvindo uma batida lenta e constante. Quando estendia a mão para abrir, algo me puxava para dentro. Eu sempre acordava antes de ver o que era. Mas então, os sonhos começaram a mudar. Agora, eu via um menino. Ele estava parado no canto da sala, com roupas antigas e desbotadas. Seu rosto era um borrão sem forma. Ele apenas me olhava e quando eu tentava me afastar, ele sussurrava: "Me ajude." O mais perturbador era que todas as manhãs, ao chegar na escola, encontrava algo diferente na sala 13. Primeiro, foram pedaços de giz espalhados pelo chão. Depois, uma carteira arrastada para o meio da sala. Na quarta-feira, vi algo que fez meu estômago revirar. Meu próprio nome estava rabiscado no quadro negro. A letra era infantil, tremida, como se alguém tivesse escrito com pressa. Naquela noite, decidi que não podia mais fugir. Precisava acabar com isso de uma vez por todas. Peguei minha lanterna, esperei a escola esvaziar e caminhei até a sala 13. Minha mão tremia ao segurar a maçaneta. O ar ao meu redor estava pesado, sufocante. Girei a chave. A fechadura cedeu. A porta rangeu ao abrir. E então, vi. No fundo da sala, encostado na parede, o menino do meu sonho estava lá. Pequeno, franzino, com a cabeça baixa. Meu coração disparou. "Quem é você?" Perguntei, minha voz mal saindo. Ele levantou a cabeça lentamente. Seu rosto ainda era um borrão, mas seus olhos vazios me encaravam direto na alma. Ele abriu a boca para falar, mas antes que qualquer som saísse, a porta bateu sozinha. O trinco girou, eu estava trancada dentro da sala 13. O desespero tomou conta de mim. Joguei o peso contra a porta, mas ela não se mexia. Meu coração martelava no peito. Atrás de mim, o menino se movia. Seus pés deslizavam pelo chão de madeira sem fazer barulho. A sala inteira parecia ter se tornado menor, as paredes se fechando ao meu redor. "Me ajude." A voz dele era um sussurro quebrado, como um eco vindo de um lugar distante. Minha cabeça girava. Aquilo não podia ser real. Mas então, eu olhei para o chão,
Lá, no canto da sala, havia um buraco no assoalho, pequeno, quase imperceptível, coberto de poeira. E perto dele, um tênis infantil, velho e empoeirado. A verdade me atingiu como um choque elétrico. Engoli seco. O menino não havia desaparecido. Ele estava ali o tempo todo. Senti lágrimas queimando meus olhos. Minha mente gritava para eu correr, mas minhas pernas estavam presas no chão. O peso daquela revelação me esmagava. E então, a voz dele veio uma última vez. Agora você sabe. A luz da minha lanterna piscou. O ar ficou denso, pesado. O mundo pareceu girar ao meu redor. E então, silêncio. O peso sumiu. O ar voltou a circular. A porta atrás de mim se abriu com um rangido longo e assustador. O menino não estava mais lá. Corri para fora da sala, trêmula e sem fôlego. No dia seguinte, pedi demissão. Não dei explicações. A diretora apenas assentiu, como se já soubesse o motivo. Eu nunca mais voltei àquela escola, mas até hoje, às vezes, no silêncio da noite, acho que ainda ouço alguém batendo na porta e pedindo para sair. Se alguém me dissesse que uma simples boneca mudaria minha vida para sempre, eu teria rido. Mas agora, cada vez que fecho os olhos, vejo aquele sorriso imóvel me observando. A boneca era uma herança da minha avó, que faleceu no final do ano passado. Não era um brinquedo qualquer. Era antiga, de porcelana, com um vestido azul rendado e olhos de vidro de um verde profundo. Sempre achei que havia algo estranho nela, como se fosse consciente. Quando a recebi, considerei deixá-la guardada no sótão. Mas por algum motivo me senti culpada. Minha avó a adorava e eu queria honrar sua memória. Decidi levá-la para minha sala de aula. Eu ensinava crianças do ensino fundamental e achei que seria um toque nostálgico na decoração. Coloquei a boneca sobre minha mesa, esperando que fosse apenas isso, um enfeite. Mas, no segundo dia, um aluno me chamou enquanto eu escrevia no quadro. Professora, por que ela mudou de lugar? Olhei para a boneca. Continuava sentada na mesa como antes. Mudou como? Perguntei. O menino hesitou. Ontem ela estava olhando para lá. Agora está olhando para cá. Sorri, tentando não dar importância. Foi só impressão sua, Miguel. Mais à tarde, outra aluna, Luísa, veio até mim. Professora, a boneca piscou para mim. Eu vi. Eu ri, tentando acalmá-la. Deve ter sido um reflexo da luz. Ela segurou firme no meu braço. Não foi. Eu vi. E naquele momento, pela primeira vez, um arrepio percorreu minha espinha. Os boatos se espalharam entre os alunos. Alguns disseram que a boneca mexia a cabeça quando ninguém estava olhando. Outros, que sua boca se movia como se sussurrasse algo. Tentei ignorar. Mas então aconteceu algo que eu não poderia explicar. Na manhã seguinte, cheguei cedo à sala. Assim que abri a porta, parei incrédula. Todas as carteiras estavam empilhadas no centro da sala. No topo, sentada como uma rainha, estava a boneca. Meu coração disparou. Fechei a porta, respirei fundo e reabri. Nada havia mudado. Os alunos chegaram e pararam na porta. Quem fez isso? Perguntei, tentando manter a calma. Silêncio absoluto. Eu não entro aí, murmurou Miguel. Conversei com o zelador, mas ele jurou que a sala ficou trancada a noite toda. No fundo, queria acreditar que era uma pegadinha, mas algo dentro de mim dizia o contrário. A boneca estava no topo da pilha, como se tivesse subido sozinha. E eu juro, seu sorriso parecia maior. No dia seguinte, pedi à diretora para instalar uma câmera de segurança. Ela riu da ideia, mas aceitou. A escola inteira estava comentando sobre a boneca. Alguns professores diziam que era histeria coletiva. Outros que era coisa de criança, mas eu sentia que era algo pior. Na manhã seguinte, a diretora me chamou. Seu rosto estava pálido. Mariana, você precisa ver isso.
Ela deu play no vídeo da câmera. A sala escura, vazia. Até que às 2h37, a boneca mexeu a cabeça. Lentamente, virou-se para a câmera. 1 segundo depois, desceu da mesa. Não caiu. Desceu. Apoiou-se nas mãos e escorregou até o chão. Então, caminhou até o quadro negro. Minhas mãos suaram quando vi a pequena mão de porcelana riscando palavras incompreensíveis. De repente, a imagem travou. A tela ficou preta. A diretora pausou o vídeo e me olhou. "O que é isso, Mariana?" Eu não sabia responder, mas eu sabia que não era uma brincadeira. Saí da sala da diretora com o estômago embrulhado. Quando voltei para minha sala, a boneca estava lá. Seu sorriso parecia zombeteiro. Peguei o apagador. Eu precisava apagar aquelas palavras. Mas antes que pudesse tocar no quadro, algo aconteceu. Minha visão ficou turva. Uma dor cortante atravessou meus olhos. Levei as mãos ao rosto. Algo quente escorreu entre meus dedos. Sangue. Tentei gritar, mas minha garganta estava seca. Foi quando ouvi um sussurro. Baixo, frio, arrastado. "Eu vejo você." Minha visão escureceu. E então, tudo sumiu. Acordei no hospital. Minha cabeça latejava. Minhas mãos tremiam. A enfermeira me viu despertar e chamou o médico. Minha voz saiu fraca. "O que aconteceu?" Ele hesitou. "Você foi encontrada na sua sala de aula, segurando a boneca e murmurando palavras em uma língua que ninguém reconheceu. Seus olhos estavam sangrando, mas não havia nenhum ferimento. Meus lábios secaram. A escola fechou a sala. Nunca mais foi usada. Mas há noites em que acordo com a sensação de que há algo no meu quarto. Algo pequeno. Algo que me observa. E às vezes juro que ouço um sussurro gelado no meu ouvido. Uma voz fina e infantil repetindo a mesma palavra. Volta. Eu ainda me lembro do dia em que me matriculei naquela aula de psicologia. O professor original era uma lenda no campus, conhecido por sua didática envolvente e sua abordagem inovadora. Mas quando entrei na sala no primeiro dia de aula, não vi o rosto familiar que esperava. Em vez disso, havia um homem desconhecido parado à frente da lousa. Ele tinha postura rígida, semblante fechado e olhos frios que percorriam cada um de nós com um olhar avaliativo. Boa tarde, ele disse, sua voz seca e sem emoção. Meu nome é professor Álvaro. Estarei substituindo o professor Costa nesta turma. Um burburinho tomou conta da sala. Todos pareciam tão surpresos quanto eu. Nenhum e-mail, nenhum aviso prévio. Apenas um novo professor surgindo do nada. Silêncio, ele ordenou, e todos obedeceram imediatamente. Havia algo nele que tornava impossível contrariá-lo. Foi nesse instante que senti o primeiro arrepio na espinha. No começo, tentamos nos adaptar. Ele era rígido, frio, impaciente. Mas, de certa forma, isso não parecia ser o pior problema. Pensamos que ele era apenas mais um professor exigente do tipo que cobra disciplina. Estávamos errados. Ele não tolerava erros. Se alguém hesitasse ao responder uma pergunta, ele suspirava alto e zombava. Você tem mesmo certeza de que merece estar nessa turma? Quando alguém tentava argumentar, sua resposta era sempre a mesma. Eu não estou aqui para discutir. Estou aqui para ensinar. E vocês estão aqui para escutar. Na terceira aula, presenciamos o primeiro sinal de que algo estava realmente errado. Uma garota na primeira fileira esqueceu de trazer o livro. Álvaro se aproximou, ficou parado ao lado dela e esperou. Todos prenderam a respiração. Cadê seu livro? Ele perguntou num tom perigoso. Eu esqueci hoje, professor. O tapa seco da palma de sua mão contra a mesa fez todos pularem de susto. Esquecer. Esquecer não é desculpa. Na próxima vez, eu não serei tão paciente
E ele disse isso, olhando diretamente nos olhos dela, como se estivesse prometendo algo muito pior. O medo na sala se tornou palpável. Todos faziam de tudo para não chamar atenção. Mas um erro podia acontecer com qualquer um. Na quarta semana, aconteceu com Mateus. Ele era um cara tranquilo, inteligente, do tipo que nunca criava problemas. Estava sentado no fundo da sala quando murmurou algo para o amigo ao lado. Foi só um comentário baixo, nada além disso, mas Álvaro ouviu. Ele parou a explicação no meio da frase, fechou o livro com um estalo seco e caminhou até Mateus. Quer repetir o que disse? A sala ficou em silêncio absoluto. Nada, professor. Nada. Você me interrompe e tem a audácia de dizer que foi nada. Mateus abriu a boca para responder, mas nunca teve a chance. O apagador voou pela sala. Foi tudo rápido demais. Ele se abaixou no último segundo e o objeto bateu com força na parede atrás dele, espalhando uma nuvem de giz no ar. Todos congelaram. Álvaro olhou para nós como se nos desafiasse a questioná-lo, mas ninguém disse nada. Depois daquele dia, a aula de psicologia se tornou um campo minado. Todos tinham medo de falar, de se mexer, até mesmo de respirar alto. Mas Álvaro parecia gostar disso. Ele andava entre as fileiras, avaliando cada aluno com um olhar crítico. Sempre que alguém errava, sua resposta era cruel. Você é burro ou só está fingindo? Até que, em um dia quente e abafado, tudo saiu de controle. Mateus, mais uma vez, foi pego falando baixo com um amigo. Só que desta vez, Álvaro não jogou um apagador. Ele avançou. Ninguém teve tempo de reagir. Ele agarrou Mateus pelo colarinho e o puxou para fora da cadeira. Você pensa que isso aqui é uma brincadeira? Álvaro rugiu, sua voz ressoando pelas paredes. O silêncio foi quebrado pelo som seco do corpo de Mateus sendo jogado contra a parede. O pânico tomou conta da sala. Solta ele! Alguém gritou, mas Álvaro ignorou. Ele agarrou Mateus novamente e o empurrou para o chão com violência. O rapaz bateu contra o piso e tentou se proteger dos golpes que começaram a vir sem aviso. Foi um frenesi de socos curtos e rápidos. Alguns alunos correram para intervir, mas Álvaro os empurrou para longe como se fossem nada. Foi quando percebi que ninguém nos salvaria se não fizéssemos algo. Saí correndo da sala, tropeçando nas cadeiras no caminho. Meus pulmões queimavam, mas eu não podia parar. Eu precisava encontrar ajuda. Minhas pernas se moviam sozinhas. Eu mal conseguia pensar, só sabia que tinha que agir rápido. Foi quando avistei o segurança da faculdade. Professor, psicologia, ele está batendo num aluno. Minha voz saiu entrecortada. O homem não hesitou. Ele se virou e correu para a sala junto comigo. Quando chegamos, Mateus ainda estava no chão, gemendo de dor. O professor estava sobre ele, pronto para mais um golpe. Chega! O segurança berrou, mas Álvaro não se afastou. Ele ficou ali, imóvel, respirando com dificuldade. Seus olhos pareciam vazios, como se finalmente tivesse percebido a gravidade do que havia feito. O segurança agarrou o braço dele e o afastou à força. Os alunos correram para ajudar Mateus, que estava visivelmente machucado. Minutos depois, a polícia chegou. Álvaro foi algemado ali mesmo, sem resistir. Apenas encarou o chão, sem dizer uma palavra. O escândalo tomou conta da faculdade. A diretoria fez de tudo para minimizar o impacto, mas era tarde demais. A história se espalhou. Descobrimos que Álvaro nunca deveria ter estado ali. Ele tinha um histórico de comportamento agressivo, mas conseguiu a vaga por falta de verificação adequada. Mateus se recuperou fisicamente, mas psicologicamente, ele nunca mais foi o mesmo. O impacto na turma foi devastador. Alguns mudaram de curso, outros, como eu, nunca mais entraram naquela sala de aula. A imagem de Álvaro atacando Mateus ficou gravada na minha mente. E o mais assustador, se eu não tivesse presenciado, nunca teria acreditado que algo assim pudesse acontecer. Álvaro foi condenado por agressão e perdeu o direito de lecionar para sempre. Mas até hoje me pergunto,
E se ninguém tivesse feito nada? E se ele continuasse ensinando apenas esperando sua próxima vítima? A sensação de impotência ainda me assombra. E sei que em algum lugar, outros professores como ele ainda estão soltos, disfarçados de mentores. E talvez, na próxima vez, a história não tenha um final tão feliz.